uma história de fé e superação. Quantas vezes nós estamos diante de desafios que são maiores do que nós? Quantas vezes que nós estamos diante de problemas que fazem com que a gente venha se sentir impotente? E você, que está junto comigo nesse vídeo, quais têm sido os desafios da sua vida? Qual é a cruz que você já carregou ou que você carrega, que você tem enfrentado no seu caminho? A verdade é que todos nós enfrentaremos problemas e dificuldades na nossa caminhada. A grande pergunta é se os desafios da nossa vida vão nos levar para mais perto de Deus ou não. E pensando em tudo isso, nós estamos trazendo nesse vídeo a história de fé e superação do evangelista Nick Vujicic. Nicholas James Vujicic, natural de Melbourne, na Austrália, nasceu sem os braços e sem as pernas, devido a uma rara síndrome chamada tetra-amélia. Filho de pastor, ele conta que seu pai estava junto à sua mãe na hora do seu nascimento. Mas quando ele viu que o bebê que nascia não tinha braços, ficou pálido, quis sair do quarto. Sua mãe, nos primeiros tempos da sua vida, não queria segurá-lo no colo e nem amamentá-lo. Demorou um tempo até que eles superassem o impacto desse primeiro momento. Mas eles superaram e então criaram Nick com todo amor e carinho. Porém, à medida que o menino crescia, tomava consciência de que era diferente das outras crianças. Em algum tempo, isto o entristeceu. A coisa ficou um pouco pior quando ele sofreu bullying na escola. Aos 8 anos, pensou em tirar a vida. Pediu à sua mãe para colocá-lo na banheira, alegando que queria relaxar um pouco. Porém, na verdade, ele iria tentar se suicidar. Nesse momento, o que o impediu foi porque ele pensou no amor que seus pais tinham com ele. E apesar da sua deficiência, eles realmente o amavam e ele sabia que os deixaria tristes com tal atitude. O tempo passou, mas a tristeza continuava. Ele se perguntava: Deus, por que o Senhor deu 2 braços e 2 pernas para todo mundo, menos para mim? Aos 15 anos, ele se converteu a Cristo quando leu João 9. Os discípulos, no texto desta palavra, os discípulos perguntaram para Jesus: Mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou seus pais? E Jesus lhes respondeu: nem ele pecou e nem seus pais. Mas ele nasceu assim para que se mostre nele a obra de Deus. Esse texto falou de forma especial com Nick. Naquele momento, ele se sentiu tocado no mais profundo da sua alma. Deus inspirou nele vida e fé. Nick teve paz e achou a resposta e o sentido da sua vida. Era como se Deus o tivesse perguntado: você confia em mim? E ele disse: sim. E tudo mudou. Mas o que pode acontecer na vida de uma pessoa que encontra o seu caminho em Deus? O que acontece na vida de uma pessoa que aceita ou que recebe Jesus na sua vida como seu único e suficiente Salvador? Com certeza a sua história se transforma. Nick se formou na faculdade aos 21 anos, com bidiplomação em Economia e Organização Financeira. Ele também se envolveu com a igreja. Ele participava dos cultos, dos ministérios, ia nos grupos de oração e nessas oportunidades ele preparava mensagens de 4, 5, 6 minutos. As pessoas deixavam ele participar e ali ele não sabia, mas ele estava fazendo um treinamento para o que ele ia fazer depois, porque no seu devido tempo Nick então se transformou num palestrante internacional, um pregador da palavra de Deus.
ele foi em dezenas de países pelo mundo. E olha só, a palavra de Deus nos diz que há alegria no céu, há júbilo no céu quando um pecador se arrepende. Quer dizer que quando alguém se encontra com Deus, quando alguém se arrepende dos seus pecados, há alegria no céu, porque uma alma é valiosa para Deus. E veja bem, Nick e a sua equipe, que foram pelo mundo fazendo esse trabalho, ele estima que cerca de 200 mil pessoas vieram a Cristo por intermédio do seu ministério. Nick criou uma organização sem fins lucrativos, em que ele chamou, traduzindo, de Vida Sem Membros. Ele também se casou. Uma das preocupações que ele tinha no seu testemunho, que ele diz que o entristecia nos tempos em que ele não entendia o sentido da sua vida, é falar assim, olha, como é que eu vou me casar? Eu não vou ter uma mão para poder segurar a mão da minha esposa. Como é que eu vou poder fazer isso? E com certeza, então, era um sonho dele. Mas ele se casou. Se casou, teve 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. Essas meninas gêmeas, realizando então mais um sonho na sua vida. Mas e você que está junto conosco nesse vídeo? Talvez você esteja enfrentando desafios que sejam muito grandes para você. Mas lembre-se, os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Talvez algum irmão também esteja impactado, paralisado com algum acontecimento. Não se desanime, não desista. A nossa força vem de Deus e Ele sim pode todas as coisas. Na vida de Nick, as coisas não aconteceram da noite para o dia. Ele conta no seu testemunho que trabalhou muito, pagou um preço, ensaiou cada detalhe até que ele conseguisse realizar muitas coisas. Mesmo na condição dele, uma pessoa sem membros. E vou te dizer, hoje ele faz coisas extraordinárias. No Evangelho de João, Jesus nos diz o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não disse, na sua palavra, que na vida nós não teríamos problemas, mas ele disse que estaria junto conosco diante dos problemas que nós enfrentássemos. Ele não disse que tiraria o problema da sua frente, mas ele disse que nos ensinaria a enfrentar os problemas e a vencê-los pela força da fé na presença de Deus na nossa vida. O exemplo de Nick, do evangelista Nick Vujicic, é um exemplo de fé que nos inspira a nos levantarmos e irmos à luta pelos desafios da nossa vida. Que Deus te abençoe grandemente. Um abraço e até o próximo vídeo.